Olá, pessoal. Hoje a gente vai estudar termodinâmica. Então, a gente vai estudar em 4 vídeos, praticamente, tudo que ela apresenta para a gente. Antes da gente começar com o tema, eu queria que vocês deixassem um like no vídeo e se inscrevessem no canal. Então, hoje a gente tem a primeira parte da termodinâmica aqui no canal. E, primeiro, né, para começar, a gente vai ter que entender o que a termodinâmica estuda. A termodinâmica, ela estuda a relação entre calor e trabalho que um sistema, por exemplo, um gás, troca com o meio externo. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó, supondo que um gás se expande ao ser aquecido num recipiente provido de um êmbolo. Imagine uma seringa, tá? Acho que seria um dispositivo que daria para a gente pensar de melhor forma. O gás recebe calor e a força exercida sobre o êmbolo realiza um trabalho. Então, assim, a gente tem um gás aqui nessa seringa, né, nesse dispositivo. Esse dispositivo tem uma área, né? Esse êmbolo tem uma área. E aí, ao receber calor, a gente vai perceber que o próprio gás vai realizar uma força sobre esse êmbolo, sobre essa tampa. E aí a gente vai perceber que ao deslocar essa tampa, ó, olha aqui o deslocamento, o D, a gente vai ter então que essa força, ao realizar o deslocamento, ela realiza trabalho. Então, a gente, ao receber calor, o gás realiza trabalho. Essa é uma das formas de a gente visualizar isso. O gás acabou realizando o trabalho. E aí a gente vai agora analisar e considerar esse diagrama, que é o diagrama PV. A gente vai aqui continuar entendendo aqui, ó, que o mesmo desenho, tá? A gente vai supor que a transformação seja isobárica. Quando a transformação é isobárica, a gente tem uma transformação a pressão constante, né? Isto é, a pressão P do gás permanece constante. Podemos calcular o trabalho da força F desta forma. Trabalho vai ser igual a força vezes o deslocamento. Mas qual é a força que está agindo aqui? Ó? A gente vai ter uma relação de que a pressão é força sobre área, certo? Então, a gente vai passar essa área para o outro lado, a gente fica que a pressão vezes a área é igual a força. Então, o trabalho ele é dado pela pressão vezes a área vezes o deslocamento. Perceba que a área vezes o deslocamento, ela é uma variação do volume. A gente tem essa área e a gente está aumentando, né? Variando essa área, variando com esse valor de D. Isso quando a gente tem área vezes uma grandeza, a gente tem o volume, né? A gente tiver uma área e multiplicar pela altura, por exemplo, a gente vai chegar no volume. Como a gente está variando, né, o valor inicial para o valor final, a gente está tendo uma variação do volume. Então, a gente pode reescrever o trabalho desta forma. O trabalho vai ser igual à pressão vezes a variação do volume. E esse é o cálculo do trabalho na transformação isobárica, tá? Caso a pressão seja constante. Então, a gente vai olhar aqui agora para o gráfico PV. Vamos agora considerar esse diagrama PV, que a gente tem o quê? No eixo Y, a gente tem a pressão. No eixo X, a gente tem o volume. Então, a gente teria aqui uma pressão constante, que é a mesma pressão do ponto A para o ponto B, e a gente teve o gás se expandindo, né? Não foi o que a gente viu no exemplo? O gás veio do ponto A com volume V1 para o ponto B com volume V2. E houve, então, um ΔV, que é a variação do volume. Então, a gente teria que fazer V2 menos V1. E aqui é a pressão, certo? Uma das formas da gente conseguir calcular esse trabalho é calcular essa área aqui sobre o gráfico, essa área que está aqui, acinzentada. Então, essa área abaixo do gráfico é a área que a gente precisa calcular. Isso aqui é um retângulo, né? Então, é base vezes altura. O que é a base? ΔV, né? V2 menos V1. E a altura é o ponto P, ó. Então, a gente tem base, V2 menos V1, e altura, que é o P, certo? Então, a área A vai ser dada pela relação P vezes ΔV. Perceba que o trabalho e a área, então, vão ser numericamente iguais. Como a gente viu anteriormente, o trabalho é pressão vezes a variação do volume. E esta propriedade vale para qualquer que seja a transformação. Então, assim, para a transformação AB esquematizada na figura abaixo, temos que o quê? A gente tem uma pressão inicial P1, uma pressão final P2. E o volume variando, né, de V2 para V1. Então, a área aqui embaixo, que é um trapézio, né? Se a gente for observar essa imagem, a gente tem um trapézio. A gente vai ter o quê? Ó? P1 mais P2 dividido por 2 vezes o ΔV. Então, a gente tem a área do trapézio, né? Base maior, base menor mais base maior, vezes a variação, vezes a altura, né? Dividido por 2. Então, a gente tem essa relação aqui para calcular essa área. Perceba que a área do trapézio vai ser numericamente igual ao trabalho. Se a gente tiver um triângulo, vai ser a mesma coisa. Se for um quadrado, um retângulo, um círculo, qualquer que seja o objeto geométrico aqui, a gente vai ter que usar
a sua área para ser calculada sobre essa curva. E aí a gente encontra o trabalho. E aí a gente chega nessas conclusões aqui. Ó. Quando o volume aumenta, quando há a expansão do gás, dizemos que o gás realiza trabalho sobre o meio externo. Neste caso, o trabalho é positivo. Quando o volume diminui, quando há compressão do gás, dizemos que o meio externo realiza trabalho sobre o gás, ou o gás recebe trabalho do meio externo. Neste caso, o trabalho ele é menor do que zero. Quando o volume do gás não varia, a transformação ela é isocórica. O gás não realiza e nem recebe trabalho. O trabalho é igual a zero. Então, a gente pode resumir isso como que o volume aumenta, logo o trabalho é positivo. O gás realiza trabalho. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. O gás recebe trabalho. Se o volume é constante, o ΔV, né, é zero. Então, a gente vai ter o trabalho igual a zero, certo? Trabalho nulo. Ainda tem uns casos, né, dos ciclos. Se o gás percorre um ciclo, isto é, o estado final coincide com o inicial, o trabalho trocado é igual à área do ciclo. É numericamente igual à área do ciclo. Então, o trabalho vai ser simplesmente a área do ciclo. A gente vai olhar aqui, ó, nesse gráfico, se o objeto vem, se o gás vem, né, do ponto A, vai para o ponto B, para o ponto C, vem para o ponto D e volta para o ponto A, a gente vai ter um ciclo fechado, certo? Esse ciclo, então, a gente vai ter aqui um retângulo e essa área desse retângulo vai ser numericamente igual ao trabalho. Então, a gente consegue calcular a área aqui, que é um retângulo, né? Foi coisa fácil de calcular, e a gente consegue identificar que o trabalho, então, vai ser a área desse retângulo, certo? Qualquer que seja a imagem aqui, pode ser um triângulo, novamente, mesma ideia anterior, a gente vai ter sempre a área igual ao trabalho, numericamente igual. Então, na transformação AB, o gás realiza trabalho e em CD ele recebe trabalho. O trabalho realizado é em módulo maior do que o trabalho recebido. Logo, quando o ciclo é percorrido no sentido horário, o gás realiza trabalho sobre o meio externo. De modo análogo, quando o ciclo é percorrido no sentido anti-horário, o gás recebe trabalho do meio externo. Vamos observar aqui embaixo. A gente tem um ciclo, mesmo ciclo que estava aqui em cima, e ele está no sentido horário, certo? Olha, sentido horário. Se está no sentido horário, o gás realiza trabalho positivo. Se está no sentido anti-horário, vindo de A para B, para C, para D e voltando para A, a gente está no sentido anti-horário. Então, o gás recebe trabalho, certo? Trabalho negativo. Vamos agora para as questões, certo? Primeiro, a gente vai resolver essa questão aqui, ó, um gráfico PV. Um gás sofre a transformação AB, conforme indica o diagrama PV. Calcule o trabalho que o gás troca com o meio externo. Então, a gente vai ter que calcular essa área aqui, certo? Toda essa área aqui. Perceba, isso é um trapézio, tá, gente? Então, a gente tem um trapézio aqui para a gente calcular a área. Então, a gente tem a base menor, ó, vou escrever como B. Aqui a base maior, vou escrever como B maiúsculo. E aqui é a altura, que é o ΔV, tá? Essa é a altura. Então, a gente tem aqui base menor, base maior e a altura. Então, a área que vai ser igual ao trabalho, ela vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, certo? Então, o trabalho vai ser igual. Que é a base maior? Ó, a pressão aqui, o valor da pressão no ponto B, certo? 3 vezes 10 a quinta. 3 vezes 10 a quinta. E a base menor? 2 vezes 10 a quinta. Multiplicados pela altura, né? A altura, lembrando, ela é igual ao ΔV. Então, é o final menos o inicial. 0,3 menos 0,1. Isso vai dar 0,2, certo? Isso tudo dividido por 2. Aqui a gente pode simplificar, tá? Esse 0,2 com 1, ó, com o 2 aqui de baixo. Então, vai ficar 1 aqui e aqui o 0,1, certo? Então, o trabalho ele vai ser igual ao quê? Essa soma, né, de 3 com 2 vai dar 5 vezes 10 à quinta vezes 0,1, certo? Já que a gente já simplificou aqui. Então, a gente fica com 10 à quinta, 5 vezes 10 à quinta, vezes 0,1. Olha, dá para resolver isso aqui desta forma. 5 vezes 10 à quinta. O 0,1 a gente pode escrever aqui, ó, como 10 a menos 1, certo? A gente pode reescrever ele desta forma. E aí a gente fica, então, que o trabalho é igual a 5 vezes 10 à quarta.
certo? Trabalho é medido em joules. Então, a gente tem 5 vezes 10 à quarta joules. Vamos para a questão 2. Nesse momento, você pode tirar um print da tela, tá? Para ficar com as contas, mas vamos lá para a questão 2. Na questão 2, a gente tem o quê? A gente tem assim, um gás sofre a transformação AB-ABC, conforme indica o diagrama PV. Calcule o trabalho que o gás troca com o meio externo nas etapas AB, BC. Vamos lá. Na etapa AB, o que a gente tem que olhar aqui? Ó? O gás está vindo do ponto A para o ponto B. A gente viu que o trabalho ele pode ser calculado com P vezes ΔV, certo? Me diga aqui qual é a alteração do volume do ponto A para o ponto B. O volume é o mesmo, né? Que ele vale 0,3. Então, se eu colocar aqui no lugar do ΔV 0,3 menos 0,3, a gente vai ter que esse trabalho vai ser P vezes 0, certo? Logo, esse trabalho vai ser nulo. Então, de A para B, o trabalho é nulo. O volume não está variando. Então, a gente não precisa nem fazer essa conta. A gente sabe que o volume de A para B é um volume que não varia. Ele é um volume constante. Então, o trabalho é nulo. A gente só vai precisar calcular aqui o trabalho de B para C, certo? Vou limpar o quadro e já sigo a questão. Vamos lá, então, calcular o trabalho de B para C, certo? Trabalho de B para C, a gente vai ter que usar a fórmula mais simples, né? Trabalho igual a P vezes ΔV. Por quê? Aqui a gente tem uma isobárica. Ó. A gente vai ter, então, que o ponto B para o ponto C, a pressão não está mudando, a pressão é a mesma. Ó. A pressão é esse valor aqui, 6 vezes 10 à quinta, certo? Então, a gente vai já substituir aqui, ó, 6 vezes 10 à quinta, certo? E o ΔV? Vamos observar aqui. Ó. Ele começa com um volume de 0,3, mas ele termina com um volume de 0,1. Então, o ΔV é o final menos inicial, né? 0,1 menos 0,3. Final, 0,1. Inicial, 0,3. Certo? Então, o trabalho ele vai ser dado desta forma. 6 vezes 10 à quinta. Aqui dentro do parênteses, a gente vai ter o quê? 0,1 menos 0,3. Isso vai dar 0,2. Na verdade, menos 0,2. Certo? Então, a gente sabe que o trabalho ele vai ser negativo. Certo? Quando a gente multiplicar esse valor negativo com esse positivo, isso vai dar um valor negativo. 0,2 vezes 6 dá 1,2 vezes 10 à quinta. Então, o trabalho aqui é dado por menos 1,2 vezes 10 à quinta. Isso está em joule, tá? Então, a gente tem a resposta aqui já da questão 2, certo? A aula de hoje vai ficar por aqui. Até uma próxima. Bons estudos.